Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Vacina é Saúde com Elas. Eu me chamo Atena Roveda e vou fazer uma viagem junto com vocês para várias partes do Brasil para conhecermos mulheres e os seus trabalhos sociais em relação ao HIV, em relação aos CRIs, aos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais e ao calendário vacinal que a gente acaba acompanhando desde já nesse programa. Eu sou uma mulher transexual, vivo na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e a minha experiência inicia, obviamente, com a dificuldade de acesso por uma problemática intensa envolvendo o preconceito e a discriminação para com as pessoas transexuais e travestis, o que a gente chama de transfobia. É certo que a vulnerabilidade social começa quando a gente tem 65% das pessoas trans sem o acesso do ensino fundamental, sem a formação completa da educação básica, não existe como a gente acessar os espaços formais de trabalho. Vocês imaginem que se para o resto das brasileiras e brasileiros que não são pessoas transexuais e travestis está difícil conseguir um trabalho formal de carteira assinada com garantia dos direitos, muito pior estará para as pessoas transexuais e travestis que acabam vivendo na informalidade e muitas vezes são colocadas no campo da prostituição e do trabalho sexual, o que com total certeza não é nenhum problema, mas quando nós temos uma vulnerabilidade social envolvendo esse destino único, a gente entende que seja sim um problema de entendermos a globalidade da questão. Então, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre a dificuldade de o acesso do trabalho, da educação, mas também da saúde e dos atendimentos nos postos públicos e nos hospitais. Quando a gente entende e compreende a questão do HIV e a relação que esse vírus tem com as vulnerabilidades múltiplas que várias identidades sociais acabam passando, a gente compreende também que não somente a ignorância frente à questão da transfobia, mas também frente à questão da sorofobia, ou seja, a relação das pessoas que vivem com HIV, aquelas pessoas que possuem no seu corpo a existência do vírus e muitas das vezes, por ignorância, acabam realizando aí uma prática de sofrimento social intensa, quando as pessoas acham que HIV e AIDS são a mesma coisa, quando HIV e AIDS não são a mesma coisa. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. É um vírus, um ente biológico que, quando a pessoa possui, carrega no seu corpo, no seu organismo, o vírus, muitas podem ser as possibilidades, inclusive da pessoa sequer perceber, experienciar a presença do vírus no organismo. Com a imunidade baixa, a possibilidade desse vírus colapsar o organismo torna aí, então, um campo diferente que a gente vai chamar de uma grande síndrome, uma grande crise orgânica biológica. Essa crise, essa síndrome da imunodeficiência humana torna aí o que nós chamamos de SIDA, ou, na linguagem inglesa, AIDS, que acabou se culturalizando aqui no Brasil de nós chamarmos de AIDS e não de SIDA. A AIDS é uma síndrome grande que ocorre no organismo por conta de uma baixa na imunidade, ocasionada pela presença do vírus em quantidade descontrolada. Então, o tratamento com os antirretrovirais, aqueles medicamentos que nós, pessoas que vivemos com HIV, tomamos, não é simplesmente para colocar o vírus numa espécie de isolamento, muito pelo contrário, é para garantir novamente o resgate da saúde do nosso organismo, da saúde mental e da saúde social, porque nós que somos pessoas que vivemos com HIV e realizamos o tratamento com os antirretrovirais, vivemos sim uma vida saudável, uma vida intensamente corrida, com muito trabalho, com muita discussão, com muita busca também, às vezes pela felicidade, às vezes por muitas formas de entender a felicidade. Então agora eu vou ter o prazer de chamar a Eliana, que vai contar um pouco para vocês da experiência dela com o CRI na cidade dela. Fica aí com a gente, com o Instituto Barong, com a Pfizer, acompanha, curte, compartilha e não deixa, obviamente, de estar conosco nessa grande aventura através dos CRIs do nosso Brasil. Se você vive ou convive com HIV, procure um CRI no seu município e mantenha suas vacinas em dia.